Hoje começa setembro e começa também o Setembro Amarelo, mês do cuidado à saúde mental e prevenção ao suicídio. Esse é o nosso tema de hoje. Então, vem comigo, cuida, gente! Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado ao cuidado da saúde mental. Mas olha, esse cuidado deve ocorrer durante o ano todo, não só em setembro. Esse cuidado deve passar pela família, amigos, o cuidado com você mesmo. O que você faz para cuidar da sua saúde mental? Ouvir música no carro, cantar, ir pra academia, ir pra praia ou ficar dentro do fundo da rede com boa nordestina só balançando. Eu fechei uma porta na minha cara! Tá bom. Eita, eu tô de óculos. Burrice. Caminhar na praia. Ficar com a minha família. Pratico exercícios físicos. É tomar meu banho e me deitar, pra no próximo dia estar nova, trincando. Renovada. Bom papo, descontrair com os amigos, isso é muito válido, né, turma? Com certeza, né? A amizade é muito válida, né? Conversar bastante, andar. Eu sigo a recomendação da Unimed Natal, né? Meditação, ginástica, corrida, tudo que a Unimed Natal pensa no bem-estar para os nossos beneficiários, a gente, como pessoa ligada à cooperativa, a gente tem que fazer o mesmo, não é não? Com certeza. A verdade é que ainda existem muitos estigmas e mitos sobre a saúde mental, mas nenhum transtorno deve ser visto como sinal de fraqueza. Tudo isso depende de fatores genéticos, que são hereditários, fatores sociais. A gente vai conversar com um especialista para entender melhor. Vamos lá. Para entender um pouco mais sobre saúde mental e conversar sobre as formas que a gente pode cuidar da nossa cabeça, vamos conversar aqui com o Dr. Adriano Araújo, psiquiatra. O que se entende por saúde mental? Existem vários conceitos, né, do que é saúde mental. A Organização Mundial de Saúde, o conceito da Organização Mundial de Saúde é de que a saúde mental seria um equilíbrio, né, entre o bem-estar, né, entre o que você pensa e o que você sente. Uma congruência entre o pensar e o sentir, que quando isso desencontra, geralmente não dá muito certo, não. E quais são os principais transtornos que afetam as pessoas atualmente? De modo geral, epidemiologicamente, a gente pode dizer que a ansiedade é o cargo-chefe, né, dos transtornos mentais. De modo geral, a ansiedade ela é um sintoma extremamente prevalente, que existem duas formas de estudar. Você estuda o transtorno de ansiedade, que é a doença em si, e você estuda o traço sintoma de ansiedade, que assustadoramente, acima de 75% da população experimenta sintomas de ansiedade, porque é do cotidiano, o estresse, enfim. E em segundo lugar, a gente pode dizer que a depressão é um grande problema do ponto de vista de transtorno mental. Na pandemia, houve um aumento significativo de casos? Sim, significativo. Tanto do ponto de vista de sequela emocional, de pessoas, por exemplo, que frequentaram TI ou que perderam pessoas muito próximas. Eu conheço pessoas que perderam 3 ou 4 parentes ao mesmo tempo. Você imagina o dano psicológico que isso provoca. Então, tanto do ponto de vista emocional nesse sentido, mas também do ponto de vista da infecção. O vírus ele atinge o sistema nervoso central, isso está comprovado. E essa infecção e essa sequela, que hoje chama de Covid longo, né? Eles têm chamado de Covid longo as sequelas que o Covid provocou, e dentre elas os sintomas psiquiátricos estão presentes. Uma das preocupações é como ser essa rede de apoio, né? Então, como perceber os sinais de alerta ou como alguém que está sofrendo pode perceber, poxa, tá difícil. Existe uma psicanalista que eu gosto muito, chama Melanie Klein, do século passado, que ela dizia que os transtornos mentais eles são exacerbações de núcleos que nós todos temos. Então, cada um de nós é um pouco ansioso, às vezes é um pouco melancólico, cada um de nós às vezes acha que alguém está falando de você, enfim. Então, de modo geral, o transtorno mental é a exacerbação disso, né? Quando isso se torna um problema? Quando esse sintoma, que às vezes é comum a cada um de nós, ele toma conta da vida. Então, se eu estou triste todos os dias, tem alguma coisa errada. Se eu estou feliz demais todos os dias, também tem alguma coisa errada. Então, a exacerbação do sintoma, a prevalência dele tomando conta da vida e atrapalhando a vida, isso é o que a gente passa a chamar de transtorno mental. E o que é atrapalhar a vida?
você passa a não estudar direito, você passa a não trabalhar direito, isso compromete as suas relações com as outras pessoas, isso é transtorno mental. Uma grande questão é pedir ajuda, né? Então, como perceber que alguém de fato está precisando de ajuda? Ou como uma pessoa pode notar, poxa, eu preciso de alguém. Não, exato, como eu falei, assim, de repente se você tem uma pessoa que a vida paralisou, né? Essa pessoa ela não consegue fazer o que ela normalmente fazia ou da forma que ela fazia. Isso significa uma paralisia diante da vida e diante das atividades, essa pessoa provavelmente vai precisar de ajuda. A grande questão é que algumas pessoas apresentam essas características e acham que não precisam, né? E acham que não é o momento e ficar adiando esse momento. Inclusive tem estatísticas que mostram que às vezes a pessoa ela leva 2 a 3, 4 anos sintomática em sofrimento para poder buscar ajuda, né? Então isso é um problema. Então o que a gente pode fazer por alguém nesse sentido? A gente pode aconselhar, estar junto, apoiar, né? A gente não pode coagir, porque existem estatísticas também que mostram que o transtorno mental, quando você é coagido, a sua adesão é muito ruim ao tratamento. Você precisa escolher. Se você não escolhe o tratamento, essa pessoa não vai fazer o tratamento. Na dependência química, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, a taxa de sucesso para um tratamento de dependência química é de 30%. Se a pessoa ela é coagida ao tratamento, você diminui para 1%. Então, não adianta, você precisa opinar, você precisa convidar, você precisa apoiar, coagir nunca. Quando ir num psicólogo e quando ir num psiquiatra? De modo geral, eu sempre digo, assim, ir no psicólogo sempre, porque psicoterapia faz bem a todo mundo, né? Então, assim, porque o psicólogo ele vai te ajudar a pensar sobre, ele vai te ajudar a fazer reflexões sobre. A gente sabe que o transtorno mental, de modo geral, ele tem um caráter hereditário, ele tem uma prevalência específica, né? Mas a gente sabe que mesmo que a pessoa tenha um transtorno mental definido e diagnosticado e que porventura, vamos dizer assim, ela vai precisar tomar um remédio, mas a psicoterapia associada ao tratamento medicamentoso ela é fundamental, porque ela muda o prognóstico, ela melhora o resultado do tratamento, a pessoa vai entender melhor essa condição e entender melhor como conviver com essa condição. A psicoterapia serve para isso. Então, psicólogo sempre. O psiquiatra já é um pouco diferente. Eu acho que o psiquiatra ele deve ser procurado quando o transtorno mental, primeiro ele está muito marcado e definido na vida, assim, aquilo que a gente estava falando, é um transtorno que incapacita, que dificulta, que atrapalha, que o sintoma é persistente e que uma prescrição medicamentosa pode fazer a diferença, no sentido de aliviar o sintoma e tornar a vida mais possível. Porque nem sempre o remédio vai ser necessário. Às vezes, por exemplo, depressão, por exemplo. A gente fala que depressão é um transtorno mental, mas nem 100% das pessoas vão precisar tomar remédio. Algumas pessoas podem melhorar só com psicoterapia, com atividades complementares, né, com práticas integrativas, como a gente fala. Então, existem outras formas de cuidado que não só o remédio. O remédio ele é uma ferramenta a mais no tratamento e que pode ser utilizado, mas não sempre, né? Então, é importante ter esse olhar. Que hábitos uma pessoa pode ter para tentar viver melhor durante esse transtorno? E o que é higiene mental? Viver melhor é buscar uma vida mais equilibrada, né? Como o budismo fala, buscar o caminho do meio. Você buscar uma vida mais equilibrada, você ter uma boa alimentação, você fazer atividade física, você conseguir cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua cabeça, no sentido de fazer coisas que são boas para você, né? Tem pessoas que acham que cuidar da saúde mental é curtição no final de semana, beber muito, tomar todas. Infelizmente isso não é cuidar da saúde mental. Pelo contrário, isso pode trazer danos à saúde mental. Não estou dizendo que as pessoas não podem se divertir e agora todo mundo tem que ficar... Não é isso. Mas é o caminho do meio, é a moderação, é o cuidado. O excesso, normalmente o excesso ele gera dano. E aí a gente precisa ter cuidado com isso. O esporte ele ajuda na saúde mental? Muito, ajuda muito. Um artigo agora publicado, acho que foi na Lancet, provando, né? A gente sempre fala isso, que a atividade física ajuda, mas um artigo, uma meta-análise, um artigo muito sério foi publicado agora no final de julho, provando que a atividade física previne depressão. Eles conseguiram provar que a atividade física, as pessoas que fazem atividade têm menos depressão do que as pessoas que não fazem. Então isso é um dado muito, muito relevante. Que conselho, que mensagem você deixaria para uma pessoa que está precisando dessa ajuda e que no momento ainda não consegue pedir?
Eu diria para essa pessoa assim que tire o preconceito do seu coração, que acho que é a principal coisa que faz a pessoa não buscar ajuda nesse momento. É achar que ela precisa dar conta sozinha, precisa dar conta de si. Nós somos ensinados a isso, né? Você tem que ser forte, você precisa vencer, você tem que dar conta de tudo. Se você não fizer isso, você fracassou. Não é assim, a vida não funciona assim. A vida não é linear, a vida é feita de altos e baixos e ciclos. E a gente precisa se permitir vivenciar esses ciclos. Quando a gente faz isso, a gente consegue vivenciar o ciclo, buscar uma saída para cada momento, a gente é muito mais feliz. A gente entendendo que o sofrimento faz parte da vida e eu aprendendo a resolver o sofrimento, eu sou muito mais feliz. A gente tem que acabar com a ideia de que eu estou aqui para ser feliz. Eu não estou aqui para ser feliz, estou aqui para aprender a viver e vencer o sofrimento. Eu estou aqui para isso, para aprender a vencer isso. E na medida que eu busco ajuda, eu estou aprendendo a fazer isso. A psicoterapia, né, com a ajuda de profissionais da saúde mental, você pode sim sair de uma situação que às vezes aparentemente não tem saída, porque quando você está dentro do fundo do poço, você olha, você não vê saída. Mas é possível fazer isso e com muito sucesso, inclusive, né? Muito obrigada, doutor Adriano. Foi um prazer conversar com você. E não sei o que falar, fiquei sem palavras. O nosso episódio está chegando ao fim, mas saiba que caso você precise de ajuda, nós temos uma equipe apta, competente, pronta para lhe ajudar. Até a próxima semana. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Até a quinta. Cuida, gente!